Salut à tous! Nesse vídeo, você vai saber como alugar um apartamento na França. Vamos que vamos! Nesse vídeo, eu vou responder a pergunta de um inscrito do meu canal YouTube, que se chama Andrea, que queria saber as minhas dicas para alugar uma moradia, um apartamento ou uma casa na França. A propósito, se você tiver alguma pergunta sobre a cultura francesa ou o idioma francês, deixa um comentário. Eu vou selecionar as melhores perguntas e fazer vídeos para responder a essas perguntas. E sempre menciono os nomes dos inscritos que eu seleciono. Você quer viver na França, mas não sabe como achar uma moradia? Você quer começar uma nova vida na França, mas não sabe como alugar um apartamento? Então nesse vídeo, eu vou te dar todas as minhas dicas. Você vai saber todas as dicas de um francês, de um parisiense, para alugar um apartamento na França da maneira certa. É muito importante pesquisar antes de alugar um apartamento, porque tem muitas coisas que você precisa saber. Papéis, preços, plataformas online, eu vou dizer tudo nesse vídeo. Antes de começar, você quer me ajudar? Já pode deixar o seu like para apoiar o vídeo e também te inscrever no meu canal do YouTube para receber todos os vídeos sobre a cultura francesa e o idioma francês. E para te agradecer da sua inscrição no canal YouTube, você pode receber o meu guia 100% gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender francês de forma rápida, sem dificuldade. Basta clicar no link na descrição do vídeo. A primeira possibilidade para você alugar um apartamento na França é usar as agências. A vantagem é que as agências vão visitar os apartamentos e as casas primeiro e ter certeza que está tudo certo com os lugares com os quais você poderia ter interesse potencialmente para viver na França. Também, a agência vai verificar que está tudo certo com o contrato que você vai assinar. Quentin, isso significa que a agência faz tudo para mim? Vamos dizer que a agência te ajuda muito para encontrar um apartamento e para viver na França. E como a agência te ajuda, você vai ter que pagar taxas de agência. Mas o valor das taxas de agência depende muito das agências. A parte mais complicada é que eles vão te pedir muitos documentos para ver que você, como o dono, é uma pessoa honesta que vai pagar o aluguel todos os meses. E quais são os documentos, então? O primeiro documento que uma agência vai te pedir é um contrato de trabalho. Isso é para verificar que você trabalha de uma maneira legal, declarada, que respeita a lei francesa. O segundo documento é um comprovante de pagamento do salário. Isso é para ver que você recebe um salário, então um dinheiro, de uma maneira regular, todos os meses. Em geral, eles vão te pedir uma prova do seu salário durante 3 meses, mas isso depende das agências. As agências vão olhar o teu salário. Muitas agências vão exigir que o teu salário tenha pelo menos 3 vezes o valor do seu aluguel, mas isso depende das agências. O terceiro documento é o RIB, é o documento oficial da sua conta bancária para conhecer as informações e os números da tua conta bancária. Se você já mora na França, eles vão te pedir também os recibos dos últimos pagamentos da tua casa ou do seu apartamento anterior que você teve, mas isso só vale se você já mora na França antes, não se você está chegando na França agora mesmo. Também vão te pedir o imposto de renda do ano passado. Isso é só para ver se tu paga os teus impostos. E para terminar, você precisa de um fiador, que em francês se diz um garant. É uma pessoa que vai ser capaz de pagar as tuas dívidas se você não consegue pagar o teu aluguel. Preciso mencionar que tem alguns donos que não vão exigir um fiador, então não vão exigir um garant. Mas a maioria vão querer um garant para se proteger e para ter certeza que ele vai receber o valor do aluguel. A boa notícia? Na maioria das vezes, o fiador não precisa ser francês e não precisa morar na França. Quantos papéis? Como que eu vou fazer? Eu reconheço que são muitos papéis. A burocracia na França é pesada. Mas, por uma parte, para uma pessoa honesta que declara os impostos e que paga um aluguel que é adequado com o salário dela, esses papéis não são impossíveis de conseguir. Bem pelo contrário, tenho certeza que você já tem tudo isso
perto de você ou pode arranjar esse documento de forma rápida. E esse processo chato é só para começar o seu contrato e começar a viver no teu apartamento. Assim que tiver feito, é só deitar no teu apartamento e começar a vida na França. Chill, chill, chill. Uma agência famosa que trabalha na França é, por exemplo, Logis. Preciso mencionar que essa agência trabalha em Paris. Eles também têm um website muito bem feito que pode te ajudar para começar uma nova vida na França e para te ajudar a alugar um apartamento sem ter contatos em Paris. Por outra parte, tem muitas outras soluções alternativas com as quais você não vai precisar de tantos documentos. Agora eu explico. Hoje em dia, a internet está muito bem desenvolvida, então significa que tem muita plataforma internet que põe em relação os donos e as pessoas que precisam de apartamento ou casa. Nesse caso, claro, não tem agência que vai te ajudar para achar um apartamento e para verificar que está tudo bem com o contrato que você vai fazer com o dono. Mas tem duas vantagens. Primeiro, não tem taxas de agência, porque não tem agência. Lógico esse rapaz. Além disso, muitas vezes, o dono vai exigir muito menos documentos do que as agências exigem. Significa que é muito mais fácil e rápido para alugar um apartamento com as plataformas online. Você só precisa indicar no site os seus critérios, então o tempo durante o qual você vai precisar um apartamento ou uma casa, o seu orçamento e a cidade onde você quer morar. As duas plataformas mais famosas na França são Le Bon Coin e a outra se chama Se Loger. Um outro site que eu aconselho se chama Uniplaces. Esse website faz mais ou menos o trabalho de uma agência sem ser uma agência. Tem todos os anúncios dos apartamentos, todas as informações, as fotos, às vezes vídeo e as disponibilidade. Da minha experiência, esse site é um pouquinho caro e o ponto mais complicado é que não pode fazer visitas antes de fazer a sua reserva. Mas a vantagem é que é tudo muito rápido, tudo muito bem feito e já pode ter uma reserva, então um apartamento, antes de chegar na França. A última plataforma online que eu aconselho é Airbnb. Normalmente, Airbnb é para viajar e para alugar um apartamento a curto prazo. Mas primeiro, pode alugar um apartamento, por exemplo, por uma semana ou 2 semanas, para a sua chegada na França, para fazer visitas, para ter um apartamento depois a longo prazo. Além disso, às vezes, tem ofertas muito interessantes no Airbnb para alugar um apartamento na França a longo prazo. E qual é a razão? Às vezes, tem descontos muito interessantes para alugar um apartamento por vários meses no Airbnb. De qualquer jeito, não perde nada em dar uma olhadinha na internet com essas plataformas. E se não achar nada na internet, pelo menos você tentou e isso já está valendo. Agora que você já sabe como alugar um apartamento na França, vamos falar dos preços. A questão dos preços é um pouquinho complicada, porque os preços dependem muito dos donos, das agências ou das plataformas que você usa. E também depende do lugar onde você mora. Como você já provavelmente adivinhou, Paris, a capital, é o lugar mais caro da França. Para viver em Paris, num bairro legal e seguro, um quarto vale mais ou menos 500, às vezes 600 euros por mês. Um estúdio, então um apartamento inteiro, mas apartamento pequeno, vale mais ou menos 1.000 euros. Agora, um apartamento com um quarto, às vezes 2 quartos, vale mais ou menos 1.500 euros. Agora, numa cidade normal da França, por exemplo, Grenoble, que é uma cidade onde eu já morei, eu sempre dou esse exemplo porque eu conheço muito bem essa cidade, que é de um tamanho médio. Um quarto vale entre 300 e 400 euros por mês. Um estúdio, então um apartamento muito pequeno, mais ou menos 600 euros por mês. Agora, um apartamento com um quarto é mais ou menos 800 euros por mês. Esses preços valem para uma cidade de um tamanho normal na França, sem ser a capital,
para viver num bairro legal e seguro da cidade. E é isso, galera. É tudo sobre esse vídeo para saber como alugar um apartamento na França. Paris, cidade pequena, apartamento, quarto, você já sabe por onde começar. E você já tem experiência com casas e apartamentos na França? Quais são seus conselhos para alugar um apartamento na França? Deixa um comentário, isso vai ajudar muito os outros. Eu também quero saber a tua opinião e respondo a todos os comentários sem exceção. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like para me ajudar a fazer mais vídeos. E também pode te inscrever no canal do YouTube para receber todos os vídeos sobre a França, a cultura francesa e o idioma francês. E se quiser aprender francês de forma super rápida, pode receber o meu guia 100% gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender francês. Basta clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser saber tudo sobre os meus novos vídeos, pode me seguir no Instagram porque eu dou todas as informações e as novidades das minhas stories. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Trouver un appartement en France est essentiel pour avoir une belle expérience et je suis sûr que cette vidéo va beaucoup t'aider. À bientôt!